Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Brene Mourão, sou professora de matemática e a nossa aula de agora do 7º ano a gente vai observar o comecinho, entendendo um pouquinho das equações, para dar continuidade nessa semana a outros conteúdos que envolvem esse conhecimento aqui, tá? Então a gente vai fazer uma revisão de como isso funciona para que a gente consiga acompanhar o conteúdo dessa semana, tá bom? Hoje, quem me acompanha aqui na tradução simultânea da Língua Brasileira de Sinais é o Efraim, seja bem-vindo. A gente vai sempre dar esse aviso inicial para vocês não esquecerem, Nosso formato de aula é um formato digital que possibilita várias situações, vários equipamentos de vocês assistirem essas aulas, pela TV, pelo celular ou pelo computador, A gente tem a interação no futuro através do chat no nosso aplicativo. Mas, enquanto isso ainda não acontece, você pode colocar os comentários lá no YouTube. E aí a gente consegue visualizar, responder esses comentários para tirar as dúvidas de vocês, tá? Lá no YouTube também, gente, tem uma lista com o nome da sua série. Nela, os vídeos estão datados e sinalizados quais são as disciplinas daquelas datas. Se você tiver dúvida, gostar da aula ou precisar rever em outro momento, você anota a data e a disciplina para você buscar nessa playlist com o nome da sua série, tá bom? E aí você consegue revisar essa aula. Bom, os recursos que a gente está utilizando hoje, eles têm o Canva e o Bitmoji como base, Essa minha bonequinha aqui, esse meu avatar, ele foi feito através do Bitmoji e toda a apresentação está sendo feita utilizando os recursos do Canva. Qualquer outra coisa que eu for utilizar de maneira externa, eu vou referenciar aí embaixo, tá? E aí a gente tem esse conteúdo da aula que está sendo iniciado na trilha da semana 21, tá bom? Lá na Escola do Futuro, você pode acessar esse material e daí você tem a organização do conteúdo que você vai ver durante essa semana, não só de matemática, mas das outras disciplinas, tá certo? E vamos começar a nossa aula, gente? Só para relembrar essa ideia, eu acho que vocês já viram esses desafios na internet, que a gente tem essas figurinhas e normalmente a gente se sente desafiado para responder aquilo ali bem rápido, Olha, descobre aí qual que é o valor dessas estrelinhas para que a minha resposta seja 15. Intuitivamente, como o nosso cérebro, a nossa vida nos impõe desafios o tempo inteiro, a gente tem um mecanismo de automaticamente tentar resolver esses problemas. Então, visualmente, a gente brinca e tal e descobre o valor dessa estrelinha. Mas, quando a gente coloca a matemática no meio, aí a galera já fica assim, Triste, já fica meio chateada. Aparece um bonequinho todo feliz, porque você consegue fazer a continha. Depois aparece um bonequinho todo triste, porque você colocou as letras no local do desenho. Mas vê se não é a mesma ideia. Quando a gente está resolvendo esse processo, como eu falei, a matemática é uma coisa tão natural nossa, que intuitivamente a gente já começa resolvendo esses problemas. Mas o nosso cérebro trabalha com a sentença lógica. Então, peraí, Briane, quer dizer que eu estava resolvendo a equação antes? Estava, só que você não estava tendo a noção dessa escrita matemática ainda. E é disso que a gente vai tratar hoje, da manipulação dessa informação numérica através de uma equação, tá? Bom, observe essa balança aqui, A ideia de uma balança é medir o peso, na verdade comparar os pesos, E aí a gente tem essa balança indo e voltando. Em algum momento, esses pratos ficam no mesmo nível. E quando isso acontece, a gente vai dizer que esses pratos estão em equilíbrio, Só que quando a gente tem isso desnivelado, agora mesmo o vídeo parou, a gente tem que essa sequência de pedrinhas, ela está um pouco mais baixa, que é essa bolinha única aqui, que é essa bolinha sozinha. Então, qual é a intenção? O que a gente começa a pensar? Claro que a gente não vai saber exatamente o número, mas eu consigo dizer assim, olha, eu acredito que essa sequência de pedrinhas aqui, ela é mais pesada do que essa bolinha sozinha. A quantidade do peso, o quanto que essas pedrinhas todas pesam juntos, está pressionando a balança para baixo. E aí, se ela está puxando para baixo, ela está conseguindo levantar o outro lado, porque esse peso é menor do que esse peso aqui.
Então, veja, apesar da gente não colocar número nessa conta ainda, colocar esse tipo de comportamento matemático, nessa visão matemática, a gente tem que, visualmente, eu já consigo criticar o que é mais, o que é menos, observando essa ideia lógica de balança, né? Então, a gente tem aí duas situações para avaliar. Se a balança está no mesmo nível, se os pratos estão no mesmo nível, a gente tem um equilíbrio entre os pesos. O que é equilíbrio entre os pesos, né? Então, os pesos são idênticos. E se a gente tem isso mais alto ou mais baixo, existe um desequilíbrio. A ideia que a gente vai usar para a equação é essa comparação, tá certo? Aqui eu trouxe para a gente um exemplo. Ó. Assim que a gente vê essa imagem, o que a gente pensa? Rapidão assim, nem fiz conta nem nada, mas se eu vejo que a balança ela está nivelada, ela está equilibrada, a gente vai tender a querer achar esse número que está escondido nessa caixinha. Ó, se eu tenho 10 quilogramas de um lado e do outro lado eu tenho 7 quilogramas mais uma caixinha, o nosso cérebro vai tentar completar essa informação. Então, o que acontece? A gente tem a noção de equilíbrio acontecendo aí, porque a gente tem essa igualdade de altura, não é verdade? A gente tem a relação de pesos equivalentes, ou seja, se está em equilíbrio, eu consigo concluir, sem nem fazer conta nenhuma, que os pesos devem ser os mesmos dos dois lados. E a gente tem essa noção de descobrir o valor. Então, peraí, Briane, antes mesmo de eu fazer a conta, eu já estava fazendo a conta? Já, gente, porque a nossa intuição é descobrir o que está oculto ali naquele momento, né? E como é que a gente faz esse processo? Peraí, se eu tenho 10 de um lado e aqui também vai ser 10, significa que esse 7 mais essa caixinha vai ter que dar 10. Então, quer dizer que eu vou tirar 7 desse total aqui, né? 10 menos 7, para dar o valor da caixinha. Porque a gente já tem que esse valor desconhecido, somado com o 7, vai ter que dar o 10. E aí, como é que a gente faz esse processo? A ideia da operação inversa, né? Se eu tenho 7 mais caixinha, que vai dar 10, então 10 menos 7 vai ter que dar a caixinha. A gente não fala essa operação. E talvez, na hora de resolver o problema, a gente nem pense nesse mais, nesse menos. Porém, quando a gente trabalha com essa noção de descobrir o valor, o processo lógico na cabeça da gente já funciona utilizando essa noção de operação inversa. Se está somando, aqui ó, 7 mais a caixinha para dar o 10, então como é que eu faço para descobrir esse valor que está aqui faltando, né? Então a gente vai subtrair nesse exemplo. Acho que até aí todo mundo já lembra e já tem esses probleminhas, né, esses desafios da internet resolvidos de maneira corriqueira. Aí eu trouxe aqui, ó, o instinto do nosso cérebro é resolver problemas e, automaticamente, assim que observamos a ausência de informação, ele tenta achá-la ou planejar uma maneira de fazer isso. Pode ser que você, em algum momento, tenha um probleminha como esse, de tentar achar esse número, e a quantidade de informações seja muito grande. Você não consiga achar ainda uma maneira rápida de resolver aquilo. Mas, como o nosso cérebro, ele gosta de desafios, né? A gente se sente desafiado o tempo inteiro, ele vai começar a pensar numa maneira de resolver ou de começar a resolver. No mínimo, buscar ajuda, né? Mas a gente vai pensar numa maneira de começar a resolver esse problema. É tanto que nos exemplos anteriores, a gente tinha uma informação oculta e você começou a pensar como que seria a possibilidade de resolver. A gente começa tendo essa intuição, esse pensamento lógico. Hoje a gente vai formalizar direitinho quais são as ferramentas que eu posso utilizar para resolver essas equações, tá? Acabamos de resolver uma equação sem nem perceber. Então, a gente acabou de utilizar esse pensamento lógico, essa noção intuitiva de desenvolver um desafio para resolver uma equação e a gente nem precisou dar esse nome de equação, tá bom? Então, vê que eu destaquei aqui nessa imagem o começo de algumas palavras. Aqui a gente tem pesos equivalentes, eu destaquei o EQ do começo, né? Tem aqui o equilíbrio, também destaquei o EQ do começo. Então, ó, equivalente, equilíbrio, equação. O que a gente tem aí para definir equação?
Equação significa equal, que é igual. Eu vou ter uma expressão que é igual à outra. E para que a gente consiga resolver, essa expressão tem que estar em equilíbrio, tem que ser equivalente. Por isso que a gente vem percebendo essa ideia da balança, para poder entender melhor como que a gente vai resolver essas equações, tá? Equação é a igualdade entre duas expressões que contêm pelo menos uma letra, que representa um ou mais números desconhecidos. Aqui no cantinho eu coloquei algumas informações, né, algumas possibilidades da gente ter equações. A gente vai ver alguns exemplos e maneiras de resolver cada uma dessas formas, mas basicamente, no contexto geral, a gente tem que a equação vai ter que ser a igualdade, como a gente viu antes, de duas expressões onde tenha uma letra, e essa letra vai ser a representação de um número para que aquela equação seja verdadeira, tá bom? A ideia básica para resolver uma equação é acharmos o valor da letra para que a expressão seja verdadeira, né? Então, vê, eu tenho aqui esse exemplo e a gente começa a pensar. Qual que é o número que eu somo com 8 para dar 50? Uma expressão simples, inicialmente, para a gente começar a aprender, né? Para a gente começar a relembrar. E a ideia que vem na nossa cabeça é buscar justamente o valor dessa letra para que quando eu some com 8, dê a resposta igual a 50, né? A resposta verdadeira igual a 50. Se eu pegar qualquer número, eu não tenho a certeza que isso vai acontecer. Então, ó, aqui a gente vai utilizar a mesma lógica que a gente utilizou agora na balança, quando a gente fez a subtração de um número pelo outro. Aqui está somando, Briane. Tá, gente? Mas só que quando está somando com a letra, para descobrir quem é ela, o que eu estou fazendo? Esse K, que é essa letra que está faltando aqui, ele tem que ser um valor menor do que 50, né? Eu vou pegar um número, somar com 8, ou seja, esse número vai ficar maior, e essa resposta vai dar igual a 50. Então, a subtração aqui é para fazer essa compensação, né? A gente vai retirar o 8 do 50 para dar o nosso 42. Mais uma vez eu destaquei aqui, ó, a igualdade. Essa expressão, ela só vai ser verdadeira se esse K, essa letra que a gente colocou agora, for idêntica a 42. Se a gente tiver esse K igual a qualquer outro número, quando eu somar com 8, não vai dar 50. Então, essa igualdade é literalmente o sentido da palavra igual. Tem que ser idêntico K a 42, para que essa expressão, 42 mais 8, seja igual a 50, tá bom? 42 é o único valor que torna a equação verdadeira, né? E aí a gente tem, ó, equações simples assim, aplicamos a ideia de operação inversa e conseguimos resolvê-la. Qual é a operação inversa da soma? É a subtração, tá certo? Nesse contexto a gente já conseguiu ver esse exemplo, né? E se a situação fosse a seguinte, ó, eu tenho aqui nessa balança, relativamente, né, simples, bem arrumadinha, equilíbrio, né? Elas estão equilibradas, os pesos estão equilibrados. Significa que essas 3 latinhas, mais um pezinho de 50, tem que ter o mesmo valor que essas 5 latinhas, né? Mais um peso de 50, tem que ter o mesmo valor de peso dessas 3 latinhas e o pezinho de 50, 100 e 140, tá? Então, o que a gente percebe aí? Eu posso trabalhar com a noção de remover pesos idênticos. Antes mesmo de começar a fazer a equação, de juntar todos esses valores, eu posso perceber que se eu retirar o mesmo peso dos dois lados, a gente não vai alterar o equilíbrio dessa balança. Então, ó, se esses pesos são idênticos, eu tiro uma latinha dessa e tiro uma latinha dessa, os pesos permanecem os mesmos. Não o mesmo número que era antes. Afinal de contas, eu estou tirando uma latinha. Mas eu estou tirando uma latinha daqui e uma latinha daqui. Então, o peso que sobra desse lado vai ter que ser o mesmo peso que sobra desse outro lado. Entende? Quando a gente remove o mesmo valor dos dois lados, significa que a gente consegue manter o equilíbrio entre esses pratos, entre os pratos da balança, tá bom? E aí eu percebi, né? Tem 3 latinhas aqui, tem 3 latinhas aqui. Então, removi essas 3 latinhas dos dois lados. O que eu percebi também? Tem um pezinho de 50 aqui, ó, e outro pezinho de 50 aqui. Então, eu removi o pezinho de 50 dos dois lados. O que vai acontecer aqui? Eu vou montar uma expressão agora com o que sobrar. Eu tenho um x mais um x, então aqui a gente vai ter
2x, certo? Desse lado, o que foi que sobrou? Somente esses dois pezinhos, né? Sobrou o 100 e o 140. Então, do outro lado da nossa igualdade, vai ter a soma dos pezinhos restantes. Daí, a gente vai ter a continuação disso, a soma sendo feita 100 mais o 140 vai dar 240. E lembra agora da nossa ideia de operação inversa, né? O dobro de uma coisa vai dar 240. Para eu descobrir quem é essa coisa, esse x, o que é que eu vou ter que fazer aqui? A operação inversa da multiplicação vai ser a divisão. Então, a gente vai dividir esse 240 por 2 e aí a gente vai ter que o x vale 120 gramas, aqui nesse contexto dessa questão, tá? Antes disso, x sendo igual a 120 é cada latinha dessa sendo 120. A gente viu que a gente tem 5 latinhas aqui e aqui a gente tem 3 latinhas. Para que esse equilíbrio aconteça, cada elemento desse, cada latinha dessa, tem que ser idêntica a 120 gramas, tá certo? Bom, intuitivamente, a gente já usa a ideia de compensação, porque essa é a ideia da gente remover o mesmo peso dos dois lados para manter o equilíbrio, já é uma coisa que, se eu for fazer experiência, né, se eu for pegar de fato para poder remover, eu consigo perceber que isso vai mantendo o equilíbrio entre os valores, tá? E operações inversas para calcular o peso da latinha. A gente acaba trabalhando com essa noção porque eu consigo perceber isso visualmente. A ideia de hoje é juntar as duas coisas, porque eu preciso, claro, entender visualmente como isso funciona, mas às vezes a questão não traz essa informação visual, né? Então a gente precisa entender o mecanismo para resolver uma equação, tá? Mas a gente pode pensar numa maneira diferente. Então, aqui, utilizando ainda a ideia das latinhas e dos pezinhos, eu vou fazer para vocês a expressão sendo feita de maneira completa, sem a gente retirar esses pesos iguais dos dois lados, tá? Veio. Aqui a gente viu, né? São 5 no total, 5 latinhas, mais 50. E aqui eu tenho 3x, 3 latinhas, mais esses pezinhos. Então, eu posso dizer que essa soma, né, somando todos esses pezinhos, vai ser idêntica à soma desses outros pezinhos aqui, desses outros pratos, tá bom? E aí a gente vai montar a seguinte expressão, né? 1, 2, 3, 4, 5 latinhas, 5x, mais 50, tem que ser igual a 3 latinhas, mais esse pezinho, mais esse pezinho, mais esse pezinho, ó. 50, 100 e 140, tá? Daí, a gente fez a montagem da expressão sem utilizar a noção anterior, sem a gente perceber essa relação entre a remoção, né, entre retirar esses pezinhos que são idênticos, e aí a gente montou a expressão completa. Daí, a gente vai começar agora utilizando o mecanismo de resolver essa equação, tá? Se eu tivesse de retirar 3 latinhas daqui e 3 latinhas daqui, eu poderia fazer uma subtração, né? Menos 3x, que são latinhas, e menos 3x. Só que a gente pode utilizar essa noção de operação inversa apenas uma vez, porque aí, ó, essa letra que está aqui com o valor positivo, né, ela vai subtrair na outra igualdade, no outro lado da igualdade, né? E se eu tenho o 50, eu posso removê-lo para que a gente deixasse a letra sozinha aqui, ó. Então, esse 50 vai subtrair do outro lado da igualdade, né? A gente está utilizando a mesma ideia de operação inversa que a gente viu até agora, tá? E aí, se a gente tem 5x menos 3x, vai dar 2x. Ó, 50 menos 50, acabou, né? Dá 0. E aí, a gente tem o 100 e o 140 idêntico a 240 de novo. A gente já fez essa conta antes, professora, porque a gente utilizou outro método, né? Então, a ideia aqui, utilizando a operação inversa, é dividir e no final a gente chega no mesmo resultado. Então, aqui a gente está vendo, literalmente vendo, esses dois pratos, né? As duas balanças aí, os dois pratos da balança em equilíbrio. E aí a gente utilizou a noção primeiro de retirar pesos idênticos. Mas pensando de outra forma, se a equação não tivesse vindo através de uma balança, né, tivesse escrita nessa forma aqui, mais objetiva, a gente vai utilizar o mesmo princípio de operações inversas para fazer a resolução dessa equação, tá?
Intuitivamente, a gente já usou a ideia de igualdade e operação inversa para calcular o peso da latinha. A mesma noção que a gente viu antes, só que aqui a gente montou a expressão completa. Se para resolver uma equação precisamos achar o valor da letra, olha que eu estou colocando as coisas entre aspas, porque é uma linguagem que a gente usa normalmente na nossa sala de aula, tá? Esta precisa ficar sozinha, ou seja, a gente vai deixá-la sozinha de um lado da igualdade. Deixaremos letras de um lado e números do outro. Faremos as operações inversas quando mudarmos os termos de lado, de novo entre aspas. E concluiremos a equação quando a letra estiver sozinha de um dos lados. Deixa eu voltar aqui só para a gente perceber, ó. A gente utilizou essa estrutura para resolver a equação, né? A gente tinha 5x mais 50, 3x, 50, 100 e 140. Todo mundo somando aqui. E daí, ó, esse 3x, ele mudou para o lado esquerdo da equação, subtraindo. Aqui na frente não dá para ver, mas a gente tem um maisinho, né? Se não tem sinal na frente, é porque está positivo, lembra disso, né? E aí a gente utilizou o mesmo raciocínio, ó. Então, 50 está positivo aqui, ele subtraiu no lado contrário da equação. A ideia de deixar a letra sozinha é porque eu preciso descobrir o valor desconhecido, né? Um único número para esse x aqui. E aí a gente tem que deixar ele sozinho, realizando as operações do outro lado da equação, tá bom? Vamos aqui para uma tirinha. Ó, essa tirinha é muito legal. De início, às vezes, você pode se confundir na leitura de uma tirinha como essa, mas preste atenção aqui, vê. A tirinha chama-se assim, o valor da amizade. O macaquinho fala, Tuca, quantos amigos você tem nas redes sociais? Considere que eu tenho X amigos do peito, respondeu, né, o tucano aqui. Se somarmos 2 ao triplo de X, obtemos 5. Quantos amigos eu tenho? Ô, Tuca, sério mesmo? Calma, Caco, faz as contas, você vai gostar da resposta. Aí depois o Caco vai embora, às vezes dói saber um pouco de matemática, né? Briane, não entendi muito não essa conta não. Vamos tentar fazer? Vamos tentar achar qual que é a quantidade de amigos que ele possui? Ó, o balãozinho diz assim, ó. Se somarmos 2 ao triplo de X, obtemos 5. Quantos amigos eu tenho? Se somarmos 2 ao triplo de X, 3x mais 2, obtemos 5. Isso é igual a 5. E aí, quantos amigos ele vai ter? A ideia da operação inversa é subtrair o 2, né? Agora no outro lado da equação. A gente vai ter que 3x vai ser igual a 3. Se a gente tem a multiplicação acontecendo aqui, ó, isso vai ser divisão do outro lado. E a gente vai ter esse x igual a 1. Será que vocês entenderam agora? Olha só aqui, significa que ele só tinha um amigo. E esse amigo dele foi embora, gente, porque ele foi brincar com essa ideia da equação. Poxa, fiquei triste agora, né? Ele deixou o amigo sozinho, porque aqui ele tinha só um amigo e na hora de brincar com essa história, o amigo não quis resolver a conta para saber que era ele. Ele ia gostar dessa resposta, não ia não? Só tinha ele de amigo ali, né? Mas então, a ideia aqui com a tirinha é mais para trazer a brincadeira e a gente perceber essa aplicação, né, de como que essa ordem ela é importante. Aqui a gente teve que ler direito qual que era a organização da equação. E aí é onde eu trago essa informação, ó. Perceba que a interpretação da ordem das operações é fundamental para que a equação seja montada corretamente. Por que eu estou falando isso? Porque a equação ela não estava explícita, né? Não estava escrita matematicamente. Aqui no balãozinho ele diz assim, ó, se somarmos 2 ao triplo de x, mas eu poderia fazer 3 vezes x mais 2. E aí a interpretação dessa ordem, ela é diferente, ela vai me dar uma outra equação. Então aqui a gente precisa ter cuidado como que a ordem da operação está sendo falada para que a gente consiga montar a equação certinha, tá? E agora, eu vou fazer aqui uma adivinhação com vocês, tá? Chegou o momento da gente fazer um momento aqui místico. Vocês estão em casa e eu vou conseguir adivinhar o que vocês estão pensando, tá? Vou dar uns passos aqui para vocês seguirem e aí eu quero que vocês vão fazendo as operações passo a passo para a gente conseguir responder. Quero que você escolha um número de 1 a 10. Pode ser qualquer valor, tá? Vou dar um tempinho. Escolheu, né? Com este número, você vai multiplicar por 2. Multiplicou?
Guarda essa informação. Agora, eu quero que você multiplique esse resultado por 5. Tudo certo aí? Você vai dividir esse número que você obteve pelo primeiro valor que você escolheu, tá certo? E agora, a gente vai ter que subtrair 7 desse resultado. Todo mundo fez essa conta? Eu tenho certeza que o resultado vai dar 3. Uhul! Acertou? Ah, eu já sabia. Mas eu tenho certeza que vocês não estão achando que eu sou adivinha, né, minha gente? Vamos prestar atenção aqui no que foi que eu fiz. Ó, a gente está utilizando o tempo todo essa noção de equação para justificar as coisas. Então, vê o que está acontecendo. Coloquei aqui, numa ordem, o esqueminha que eu usei para que você conseguisse fazer essas operações, nessa minha adivinhação. Eu pedi para você escolher o número, multiplicar por 2, multiplicar por 5, depois dividir e subtrair 7. Vamos ver o que acontece nessa ordem da operação? Ó, escolhe o número. Aqui eu coloquei um N qualquer, tá? Escolhi o N. Multiplica por 2. Então, vai ficar 2 vezes N, né? Multiplica agora por 5. Então, esse 2N vai multiplicar por 5. E 2 vezes 5 vai dar 10N. Tá certo, Briane. Então, tudo bem até aí. Só que você vai pegar esse 10N, ó, e dividir pelo número que você escolheu no começo. Então, vê, se eu escolhi um número no começo, multiplico por 10 e divido por esse número que eu escolhi no começo, só vai sobrar quem, minha gente? O 10, né não? Aí, quando eu subtraio 7, obrigatoriamente a minha resposta vai ter que dar sempre quanto? 3, né? Então, na verdade, eu já sei quanto é que vai dar essa resposta. Para qualquer número que você escolher, a resposta vai ter que dar 3 no final. Porque aí a gente tem essa possibilidade, dentro desse espaço que eu vou falando, de você dividir pelo número que você escolheu no começo, e aí só vai sobrar o número quem? O número 10 aqui. Se eu tenho o número 10 e tiro 7 unidades dele, a resposta sempre vai ser o número 3, tá certo? Depois, vocês podem anotar esses passos e fazer com os colegas que não assistiram essa aula, brincar com a família, pedindo para seguir esse passo a passo, e aí você vai nem precisar fazer a conta, né? Já vai saber que a resposta vai dar 3 no final, tá certo, gente? Eu espero que vocês tenham aprendido por aqui, espero que vocês tenham entendido essa noção de equilíbrio através das balanças, espero que vocês tenham gostado da tirinha e também dessa brincadeirinha que eu trouxe aqui para vocês, tá bom? A ideia daqui da escola é que a gente consiga aprender de maneira diferente, e aí eu vou sempre tentar trazer uma coisinha assim para a gente poder deixar a aula mais leve. E aí, dentro da sala de aula, você vai com o seu professor intensificar esse conteúdo, aprender e praticar um pouco mais, tá? A gente vai se ver logo mais essa semana. Até breve, pessoal!